E aí, Sonequinha, você tá gostando da gente gravar juntinho assim? Ó, tinha um cabelo aqui. Tô demais, velho. Tá? Muito bom ficar pertinho de você, sentir esse calor que a sua gordura emana. Ixi, então a gente vai falar de um trem muito legal hoje, hein? Ah, é? Sobre raio iônico? Isso. Isso! O raio do cátion e do ânion. Então, vem vinheta aí, traz a vinheta aí pra gente começar essa aula. E aí, galerinha, beleza? A gente estava falando na aula passada sobre o raio atômico. Agora, os átomos no estado fundamental, a gente consegue colocar lá na tabela periódica e a gente entender como funciona o raio de cada átomo. Agora, e quando o átomo ele perde elétrons? Quando o átomo perde elétrons, ele se torna um íon. Esse íon é chamado de cátion. A gente já falou isso lá na playlist de atomística. Quando o átomo ele perde elétrons, quer dizer então que ele vai ter mais prótons do que elétrons. Lembrando para você que o estado fundamental de um átomo a proporção é de um próton para cada elétron. Então, quando ele se torna um cátion, ele vai perder elétrons e vai ter mais prótons do que elétrons. Uma coisa que eu mesmo falei para você na última aula é que o próton ele exerce uma força atrativa muito forte em cima do elétron. Então o elétron vai tentar se achegar mais próximo do próton. O negócio é que o seguinte, se você perde elétrons, vai ter menos elétrons e mais prótons. Então a força atrativa ela é muito maior. Por causa disso, o raio do cátion ele tende a diminuir em relação ao seu estado inicial, que é justamente no estado fundamental. Então, quanto mais elétrons esse elemento for perdendo, menor vai ficando o seu raio atômico. Beleza? O Pavanelli falou que quando perde elétrons, o raio vai diminuindo. Então você imagina que quando um átomo ganha elétrons, o raio dele tende a aumentar. Se você aumenta o número de elétrons, aí um átomo ele vai se tornar um ânion, ele vai ali diminuir a força de atração do nuclear, porque você vai ter essa força de atração nuclear dispersa por um número maior de elétrons. Esses elétrons também vão ter uma repulsão entre si e por isso eles vão acabar ocupando um espaço maior do que eles ocupariam no estado fundamental. Então lembre-se, um cátion, ao perder elétrons, o raio dele vai diminuir. Um ânion, ao ganhar elétrons, o raio dele vai aumentar. Se você compara dois átomos ou átomos com íons que têm o mesmo número de camadas, por exemplo, se você pega o oxigênio 8 com duas cargas negativas, o sódio mais com uma carga positiva, os dois vão ter o mesmo número de elétrons. Aí você pode fazer a comparação que a gente fez para períodos na última aula. Se eles têm o mesmo número de camadas, quanto maior o número atômico, menor seria o raio atômico deles. Então, se você pega ali elementos isoeletrônicos, que têm o mesmo número de elétrons, basta você olhar o número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a atração nuclear e menor o raio atômico. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre raio iônico. E é muito importante você saber isso, porque vive caindo nas provas. Exatamente. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, quando a gente falar de comparação de raio com a energia necessária para perder um elétron. Então fique atento e até a próxima aula.